essa técnica específica para trabalhar com a música. Mas, assim, eu gosto muito. Então, o biocampo é uma terapia e, pelo que eu entendi, mas aí você me corrige se eu estiver errado, foi você que criou essa terapia? Canta uma é ótimo. É, Eu criei a partir dessa menina autista, né? Eu comecei a trabalhar com ela através do canto. Eu cantava diretamente, né, com ela, tentando interagir. Nisso eu fui tirando a melodia e até que ela começou a falar sem a melodia junto. Então, como é que eu trabalho? A música, no modo geral, ela tem um poder fenomenal sobre o organismo humano, porque ela uhum, tem a capacidade, o canto, ele tem a capacidade de trabalhar os dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. Então, você consegue uhum, trabalhar a pessoa num, num todo. Você começa a trabalhar com ele cantando, né? Dentro dessa música, você tem a capacidade de resgatar informações que estão escondidas lá dentro, né? Que nem a uhum. pessoa tem a noção. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei com uma senhora, ela tinha já aquele déficit de memória, já não lembrava nem dos filhos, estava já num grau bem avançado, né? E eu comecei a trabalhar com canto. Então eu pegava um determinado retrato de um determinado filho e cantava uma música que eu já sabia, porque é tudo pré-definido, né? E eu já sabia, eu cantava aquela Uhum. música, ela imediatamente falava, fulano de tal. Fulano é meu filho. E cantava a música junto comigo, né? Então, o que que acontece? Ela tem essa capacidade de resgatar aquilo que está no âmago do ser humano, colocar, né, perante o que a gente está vivendo, perante o meio, né, exteriorizando aquele sentimento e aquela determinada função que precisa ser trabalhada. Eu começo a perceber algumas funções nas pessoas quando eu estou trabalhando, assim, bom, preciso mexer mais com isso, preciso trabalhar mais essa parte. Vou dar um exemplo do processamento auditivo central. A pessoa que não tem não, escuta, mas não compreende. Quando a gente usa a música, compreende perfeitamente. Tudo que se diz é muito bem compreendido. Então, ela atua nos neurotransmissores e passa essa informação toda para o organismo, onde vem a resposta. E a resposta é quase que imediata. Dentro de uma terapia, quando você trabalha a música, ela vai diretamente nos neurotransmissores, né, nessa plasticidade neural, aonde eu consigo desenvolver aquela pessoa como um todo. E dentro da Uhum. patologia ou A- não, ela tem a... Oi? Não, pode falar, pode continuar. Né? Então, ela atua diretamente nos pontos do cérebro onde eu quero atuar, pelo nervo auditivo, né? Que vai para o córtex cerebral, né? Dentro do córtex, ele faz a sua divisão. E a divisão eu trabalho também corpo e movimento, dentro da psicomotricidade, que unifica esse trabalho, onde tem esse retorno e a pessoa, às vezes, quando é uma terapia que, não digo, quando é um encontro, não é a terapia, que as pessoas comentam, elas falam assim, gente, eu não esperava que fosse, nossa, eu lembrei de coisas de lá atrás, caramba, eu senti a emoção tal, eu agora estou me sentindo mais tranquila, mais leve, ou então essa coisa me incomodou porque eu lembrei de uma pessoa que não foi legal. Então tem N informações nesse meio, né, onde o cérebro está ali escondidinho, né? E quando a música aciona, consegue captar isso e exteriorizar. E é muito legal, é muito interessante a resposta que dá no organismo do ser humano. Né? Pode E falar, se você me perguntar. é, as bases teóricas, né? Pelo que eu estou entendendo, a base principal é da Isso, neurociência, vem da isso. neurociência, mas também você tem base da psicologia e da fonoaudiologia ou não? Você Eu também trabalho mais a busca. minha área. Eu trabalho a área da fonoaudiologia, porque dentro dos exercícios eu vou trabalhando uma respiração, né? Tem um Hum, momento que eu trabalho a voz,
eu trabalho uma impostação vocal, porque eu vou falar, o objetivo não é saber cantar, é você utilizar a música, você cantar da sua forma, exteriorizando aquela melodia. Não necessariamente a pessoa vai sair um soprano, entendeu? Uma pessoa, um barítono, não é isso. O objetivo não é esse, né? O objetivo é outro, é terapêutico, é para a pessoa se sentir melhor, para a pessoa resgatar aquilo que está escondido, para trabalhar dentro de uma área específica onde eu vejo que tem a necessidade, depois de uma anamnese, né? Daí eu percebo o que que precisa. Então a base é essa, ela é totalmente neurofuncional, né? Totalmente neurológica e dentro da fisiologia humana. A base é essa. Não trabalho psicológico porque eu não posso, né? Não faz parte da minha profissão. O que acontece, sim, quando tem uma terapia em grupo, que eu convido alguns profissionais, aí sim tem um trabalho em conjunto que a gente pode estar passando uma para outra, né? Somos todos colegas e vai passando dentro daquela o que a pessoa percebeu, utiliza também a técnica para resgatar alguns sentimentos, algumas coisas ou algumas informações e também para falar sobre quando a pessoa tem aquela inibição. O psicólogo pode trabalhar isso, né? A pessoa fica inibida, às vezes chega toda sem graça e tal, e daqui a pouco está se soltando. Então a psicologia também explica um pouquinho, né? Entendi. Eu ia te perguntar isso, quais são as pessoas que você indicaria, assim, que você recomendaria a fazer essa terapia do biocampo? Criança pode, adolescente? Pode, Existe pode. alguma restrição? Existe alguma restrição de idade, alguma coisa assim ou não? Não, eu trabalho desde pequenininho até 99 anos, 110, não tem problema. Né? Que legal. Todo mundo pode, não tem restrição alguma, tá? Pode trabalhar como uma forma de terapia, pode trabalhar como uma forma assim, eu quero me sentir bem. Então, nós podemos montar um grupo para isso, tá? Posso trabalhar com bebês, e é muito, muito bacana a resposta que eles dão, né? Uhum. Eu atendo adolescentes, trabalho com, a resposta também é ótima. De início, o adolescente é muito engraçado, principalmente quando é individual. É um pouquinho mais complicado, mas quando é em grupo, flui que é perfeito. Eles até aceleram a gente, né? Então não tem É. restrição. Já levei essa técnica para o SESC. Dentro do SESC eu trabalhei com a terceira idade. Foi um retorno maravilhoso. Até hoje tem comentários, tem um amigo meu que trabalha lá, assim, olha, aquela senhora lá comentou a respeito, perguntou quando que teria de novo. Eu falei assim, só combinar, né? Porque foi um período que eu trabalhei levando essa técnica uma vez por semana, que eu costumo trabalhar, né? E com a terceira idade funciona também, que é maravilhoso, que tem uns comentários, o que elas trazem, né? Depois, quando tem aquele encontro, no final de tudo, que a gente conversa, as experiências que elas trazem, que os adolescentes trazem, e até a resposta dos estímulos que as crianças trazem, né? Onde eu vou preenchendo, depois de tudo, minhas fichas, né? O retorno daquilo que eles estão trazendo é surreal. Só falando assim, é surreal. Eu imagino. Você falou de grupo, né? Aí como é que são formados esses grupos? É misturado ou é dividido por faixa etária? Como é que É você. dividido por faixa. Eu divido por faixa de idade, por quê? Porque eu vou usar uma música específica, né? Eu vou usar um repertório para aquela determinada faixa de idade. Então, Ah, se são adolescentes, determinadas músicas. Se for terceira idade, determinadas músicas. Se for bebê, criança, né? Criança muito pequena, determinadas músicas. Eu não vou botar, por exemplo, uma galinha pintadinha para um adolescente. Eu acho que não vai ficar legal, né? uhum. Então, não vai fluir. Então, eu faço grupos de até 20 pessoas, dependendo do local.
de determinada faixa de idade, sim, porque senão dá um conflito, não é? No caso, a minha proposta não vai ser tão bacana quanto queria, entendeu? Uhum. Mas você atende individual também? Atendo individual. Atendo Individual individual também. Isso. e aí, para eu entender melhor um pouco, e as pessoas também que estão aí nos ouvindo, gente, se vocês quiserem perguntar, me ajuda aí, hein? Porque vocês às vezes têm dúvidas que eu ainda nem pensei. Porque perguntar é uma habilidade, né, que a gente tem de perguntar, porque a pergunta ela é sempre muito importante, porque a pergunta ela desperta, né, ela abre possibilidades que às vezes a gente mesmo não tinha pensado, É, né? E às vezes a pessoa pergunta uma coisa e fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então eu fico é sempre verdade. esperando que as pessoas perguntem. Que geralmente o que acontece? A criança é muito curiosa, né? Você vê que a criança pergunta muito, né? E depois vai crescendo, vai perdendo essa capacidade de fazer perguntas, às vezes por timidez, né? Às Sim, vezes por achar que vai perguntar bobagem, mas não é. As perguntas são sempre muito bem-vindas. A ciência ela só existe e ela só se desenvolve por causa das perguntas. Então, exatamente. as perguntas são muito importantes. Aí eu vou continuar perguntando, porque aqui, ó, o Eric está aqui, a Cristina também está aqui. Eu gostaria que eles fizessem perguntas, porque é uma técnica que, pelo menos para mim, eu não conhecia. Então, eu vou te perguntar, tá? Pode ser pergunta idiota, assim, idiota que eu falo é sem sentido, mas quem não sabe o que é, né, faz perguntas mesmo. Eu queria entender assim, essa técnica, essa terapia, você indicaria para quais situações que seriam boas? Por exemplo, um adolescente que seja muito tímido, ou um bebê muito agitado, um idoso eu consigo vislumbrar bastante, porque o idoso é a questão da socialização dele, né, da Sim, ressocialização, porque o idoso ele está numa fase que muitas vezes já perdeu muitos amigos, né? Então, Aline, Lu, você acha viável aplicar essa técnica em sala de aula? Ai, boa pergunta. Boa olha, pergunta, Aline. eu sou super suspeita para responder porque eu acho mega viável. Até porque algumas crianças, vamos botar num grupo de crianças pequenas, né, que é a nossa realidade atual. Quando a gente usa uma determinada música, eles imediatamente interagem. E dentro dessa música, eles dão as respostas que a gente precisa saber. Quando tem alguma coisa que foge dos padrões de normalidade, a gente já consegue detectar ali. Então, eu sou mega suspeita porque eu utilizo isso direto, né? Inclusive, eu vou dar um exemplo que aconteceu há uns anos atrás, que eu sempre trabalhei cantando, falava cantando, tinha algumas crianças, né? Geralmente a gente tem turmas muito grandes, e colocando cantando com eles, não música em caixa de som, não, cantando, né? Brincando com eles, eu percebi algo diferente. Eu percebi que uma das crianças tentava interagir, mas virava de costas, né? E ficava com uma mãozinha esticada e só mexia a direita e ficava com a esquerda esticadinha. E aquilo eu fui observando, né? E durante um tempo tentava interagir, mas ela virava de costas e ficava com a mãozinha mexendo, cantava ao contrário, né? De costas para o grupo e com a mãozinha esquerda esticadinha. Aí eu comentei, levei esse caso à direção, né? A direção encaminhou e foi realmente detectado que tinha uma dificuldade ali, né? Presente. E a criança fez vários exames, eu não cheguei a finalizar porque eu não fiquei na escola até o final, né? Teve algumas situações, eu saí da escola e eu não soube o final da história. Mas nesse meio eu acabei detectando,
né? Porque dentro de sala de aula, mesmo sendo professora, eu não esqueço que eu sou fonoaudióloga também. Então, o olhar clínico sempre existe, né? E ali a gente pensa, opa, a criança tem a dificuldade de fechar e abrir a boca ao mesmo tempo, né? De fechar os olhos e abrir a boca, né? Dentro de uma brincadeira, mão na cabeça, e não consegue. Aí eu já detectei que ali tem alguma dificuldade. Vamos trabalhar em cima disso, né? Aí. A pergunta da Márcia, olha, uma pessoa com Alzheimer que nunca foi ligada à música, nunca foi vista cantando, você acha que essa metodologia poderia surtir algum efeito? Eu tenho certeza absoluta, porque a música, ela já faz parte da gente. Ela faz parte do organismo humano. Ela é o ser humano. Então, ela nunca foi vista cantando, mas em algum momento da vida dela, ela escutou, com certeza, alguma determinada música. Então, o que acontece? Ela tem Alzheimer. Vou pesquisar as músicas da época dessa pessoa, né? Vou pesquisar aquela época. Naquela infância, quais as músicas eram tocadas? Na adolescência, quais músicas? Daí eu faço um repertório, coloco aquela música e eu percebo que a pessoa vai, em algum momento, interagir, vai fazer algum movimento que vai me chamar atenção, né? Opa, essa música, ela se interessou. Tem alguma coisa nessa música, então vamos trabalhar em cima dessa. Essa também teve algum retorno. Então, acontece sim. Pode surgir total efeito. A música, ela está na gente. Você vê que às vezes nós estamos conversando, a gente já faz os movimentos, a gente, né, mexe aqui, mexe ali, né? Isso faz parte da musicalidade. Querendo ou não, a gente está conversando, mas os movimentos, quando você faz o movimento, né, querendo demonstrar, querendo explicar, que você faz assim, você olha para cima, você olha para baixo, você aponta para cá, você aponta para lá, isso você está botando ritmo na sua conversa. Isso a gente não percebe, né? Mas você está colocando um ritmo dentro da sua conversa. Você está colocando um ponto, você está colocando uma vírgula, você está levantando uma questão, você está na dúvida, né? Então você tem vários trejeitos que, querendo ou não, você está musicalizando essa situação. Você está cantando enquanto você fala, né? Então surte efeito com certeza. Com Né? Será que tem certeza. mais alguma pergunta com surte? Teve uma pergunta aqui. Que tipo de música se usa para uma senhora com mais de 90 anos? Aí foi o que eu falei antes. Eu vou estudar, tem 90 anos, eu vou pegar a fase da vida dela, né? E dentro dessa fase eu vou dividindo por etapas, né? O que ela poderia ouvir quando ela era criança? O que acontecia lá em 1900 e pouco, quando ela tinha 10 anos de idade? O que acontecia? Que música estava tocando quando ela tinha entre 15 e 20 anos? Que música ela estava tocando dos 20 aos 30? Então, eu vou levantando esse repertório e aí eu coloco na terapia, entendeu? Eu imagino uma turma de idosos, né? Como deve ser emocionante para eles, né? É, Ouvirem, é, relembrarem, tanta coisa que deve sair, né? Porque eu estudo a neurociência na área da educação, porque eu sou da área de linguística, né? E nos anos 80, quando eu fiz letras, a gente já estudava neurociência por causa da linguística. E aí a gente estuda na neurociência que as áreas do cérebro que ficam armazenadas, as lembranças primárias, né? É uma sim. área bem mais abaixo, e inclusive porque houve um acidente uma vez com uma mulher, que ela voltou a falar a língua de origem dela, que ela era alemã, Uhum. e veio para o, não sei se foi para o Brasil, não me lembro qual país, e passou o resto da vida, desde criança até uma idade adulta, em outro país e esqueceu a língua materna. E depois que ela teve o acidente, ela lesou uma área do cérebro e surgiu uma outra.
que é da língua materna. E ela, quando ela saiu do coma, ela voltou falando a língua materna. Né? Então, aí foi a partir daí que os neurocientistas descobriram a área do cérebro onde fica armazenado as lembranças mais antigas. Então, a música, eu sei também que é um vetor, né, que mexe muito com as lembranças, porque fica tudo Sim, armazenado, né, no fica. cérebro. Como tem as lembranças também olfativas, né, a gente sentir um cheiro e lembrar de uma situação, ou lembrar de alguém, né? Tem as lembranças de imagens e tem essas lembranças que são musicais e que Auditivas. realmente, É, como você falou, marca muito a vida da gente, né? Marca muito, marca. mesmo como a Marta disse ali, uma senhora que nunca se viu cantando, mas como você disse, ela ouviu, né? Em Ela, algum ela momento ouviu. ela ouviu. Às É, vezes tem aqui vários. até. Pode falar. Não, pode falar que eu vou fazer as perguntas que as pessoas estão fazendo aqui. Eu vou Uma voltar aqui, vez ó. aconteceu uma coisa muito engraçada, que trabalhando com um determinado grupo, né, da terceira idade, uma senhora levantou as músicas que eram tocadas quando começaram as primeiras votações na época dela. Ela cantou todas as musiquinhas de prefeito, de presidente, de vereador, de não sei o que, foi muito engraçado. E eu não conhecia, né? Eu falei, agora o que eu faço? Aí eu deixei, todo mundo interagiu, elas cantaram, aprendi as musiquinhas na época, né? Por quê? Porque ela lembrou de um fato que aconteceu com ela, que levantou essa memória, né? Então ela cantou todas as musiquinhas da época eleitoral, da primeira votação dela. Muito legal. Foi bem Inclusive, interessante. o pessoal de marketing usa muito música, né? Justamente porque as pessoas gravam muito as coisas quando elas vêm acompanhadas de uma música, de um ritmo, né? Exatamente, É. exatamente. Ó, a Lindy falou assim: o que eu acho engraçado é que quem é gago, quando canta, a gagueira não fica evidente. É verdade, bem Exatamente, por lembrado. isso. Porque ele consegue, o problema da gagueira é muito da respiração também. E quando você canta, você consegue associar essa respiração com a fala. Por isso que não tem a gagueira. Ele consegue, tanto. Já trabalhei com a gagueira dentro da música. Ai, que legal. Maravilhoso. E são excelentes cantores, né? Diga-se de passagem que eu ficava com vergonha, como fono, falei, opa, caramba, né? O O pessoal tá Flávio aqui cantando também bem. falou. As escolas usavam muito o cantar em conjunto, hinos, canções, e em salas de aula, até para cumprimentar um visitante, Tinha uma musiquinha. tinha uma musiquinha. Isso traz algum benefício aos alunos, né? Olha, isso regra. Por incrível que pareça, isso acaba que a criança interioriza isso e cria-se uma regra. Ela sabe que para determinadas coisas ela usa aquela música. Então fica registrado e ela consegue botar uma ordem no dia dela, dependendo da música que for colocada. Né? Opa, chegou uma pessoa, automaticamente aquela parte cerebral foi tocada, ela vai cantar aquela música porque aquela pessoa chegou, então ela já associou. Esse é o objetivo da terapia, né? Pegar aquela música e associar um determinado momento, uma determinada informação que eu quero trabalhar. E dentro disso, não só o cantar, eu ponho os movimentos, né? Que são movimentos dentro da psicomotricidade, onde trabalha essas áreas afetadas ou não, depende. Tá? Às vezes a área não está afetada, mas utilizando o movimento em conjunto com a música, você tem um resultado mais eficaz, né? Porque dentro da Uhum. psicomotricidade é algo muito amplo, né? Você está trabalhando aquela pessoa, você está cantando aquela determinada música, de repente você chega, vamos bater palmas, né? Você já dá o estímulo, você precisa ficar verbalizando. Eu não uso muito verbal, porque eu estou cantando nesse momento, não dá para falar, vamos bater pau, né? Então, nós estamos cantando, vamos
vou dando estímulo, aí vai fazendo um movimento para o lado, vamos dar um exemplo, como uma onda no mar, né? Como uma onda no mar, aí a gente já vai fazendo os movimentos, eu trabalho direito, esquerdo, trabalho o movimento, né? Eu trabalho as questões posturais, que aí eu já vou fazendo junto com eles, né? Porque é automático, você está cantando, você faz o movimento, a pessoa já acompanha, né? É. E no final, a terapia eu tô dando o spoiler todinho de como eu trabalho, né? Mas tudo bem. Faço esse movimento, depois desse movimento a gente dá uma parada, a música continua tocando, quem quiser cantar, canta, né? E tem aquele momento da respiração. As pessoas estão andando da maneira que querem, estão passeando para um lado para o outro, em círculos ou não. Quando é adulto, fica bem livre. Criança que a gente precisa de uma ordenzinha, porque senão fica um pouco bagunçado e o objetivo não é alcançado, né? Então, vamos trabalhar a respiração, calmamente, vamos trabalhar um ritmo mais acelerado, volta para o mais calmo. Tem um momento de sentar, de fazer sim aquele relaxamento propriamente dito, uma dinâmica de grupo, porque é bem legal o grupo interagir, porque não adianta fazer um trabalho, né, com várias pessoas se a pessoa nem olha para o lado, né? Então, vamos interagir com o amiguinho, vamos trabalhar. Então, tem essa dinâmica de grupo, né? E depois tem os exercícios que, quando precisa, orofaciais, dentro da fonoaudiologia, né? Quando não, quando só estou trabalhando aquele grupo para um determinado objetivo, eu faço a dinâmica, depois tem esse encontro que a gente faz o feedback, né? O que que eu senti, como é que eu, né? O que que eu lembrei, o que que aconteceu, né? Como eu estou me sentindo, né? Qual a lembrança bacana que apareceu, a ruim também, porque acontece, e assim vai tendo aquela conversa até fechar e as pessoas retornarem e eu preencher as fichinhas que são necessárias, né? Porque senão não tem como fazer um gráfico de uma melhora, de uma piora, do que aquela pessoa trouxe, da onde eu trabalhei, da onde eu não trabalhei, né? Então ali é onde eu tiro as minhas impressões enquanto profissional da área, né? Naquele momento que eu vejo, eu estou observando o todo, né? Dentro desse todo, no final, eu já faço a minha avaliação, né? Aí tem mais alguma pergunta? Que para mim A não parece Márcia que não. falou assim: tem um amigo que depois de um AVC, ele só falava inglês e esqueceu o português, né? Provavelmente ele deve ter lesado Ativou uma essa área do área. cérebro e ativou a outra. Isso acontece Sim. muito. A Selma lá da escola também está aqui. A Selma Ah, Estela lá da escola. legal! Boa noite, Selma. O Aurindo Ferraz entrou também. O Flávio aqui comentou mais, fez mais um comentário. É interessante observar que quando uma torcida canta, os atletas aumentam de imediato o rendimento. Com certeza. Quando eu lanço a música, imediatamente, quando aquela música eu sei que vai mexer com aquele grupo, ativação total. Adrenalina, endorfina, a mil. A pessoa se solta, sabe? A pessoa tem aquele ápice durante aquele momento. Então ela se solta por completo, é o que eu quero, sabe? Quando eu toco naquela música, para aquele grupo, e aquela música me trouxe esse feedback, aí a gente parte para cima, né? Tem aquela movimentação, aquela pessoa sentiu, chega até a torcer assim, o pescocinho, chega a fechar o olho, que eu sei que mexeu como eu queria. E realmente acontece isso, quando a gente está trabalhando uma música e aquela música toca, o tom vai aumentando. É gradativo. A pessoa vai e tem aquele estalo, né? E você sabe onde você está mexendo, você sabe onde você está trabalhando, você sabe aquele retorno que a pessoa está te dando. E você também tem a noção se é positivo ou não, né? E é fato, é fato.
Eu sou uma que quando escuto uma música que mexe comigo, eu pode estar dirigindo que eu tô lá, né? É, também. É verdade. E com criança, eu consigo muita coisa cantando. A Selma está aqui, ela é professora de bebês e ela sabe que isso realmente acontece. Você também, né, Lu? É, Às vezes, por exemplo, vamos guardar os brinquedos. Criança não gosta de guardar brinquedos, né? Não gosta, eles gostam de brincar, mas na hora de guardar é muito engraçado. Tem uns que saem de fininho, quer fugir. é, Mas aí, quando eu começo a cantar a musiquinha de guardar o brinquedo, aí eles já vão guardando mais tranquilo. Porque às vezes a mãe, né, em casa mesmo, vamos guardar o brinquedo, e a criança não quer, aí faz birra, aí a mãe uhum, briga. É pior. Se cantar uma musiquinha, gente, parece mágica. Eles é vão verdade. guardando na maior paz. Outro momento também que é difícil controlar, e com música eu consigo, é a hora de escovar os dentes. Porque eu trabalho com, você sabe, eu trabalho com 28 crianças de 4 anos, né, sem ajudante. Chega na hora de escovar o dente, é muita criança, 28 crianças de 4 anos, escovando o dente uma vez, não tem como. É, nem Então, cabe. elas têm que esperar, né, ir de 3 em 3. E até escovar o dente, as outras ficam fazendo o quê? Cantando. Uhum, Eu ponho todo mundo para exatamente. cantar o tempo inteiro, enquanto está. E nesse momento de escovar o dente, a única maneira dessas crianças ficarem esperando numa boa é cantando. Sim, Entendeu? Já põe a musiquinha lá, e aí eles cantam, cantam, eles adoram. É a única maneira. Eu consigo sim. ficar, colocar todo É, mundo sentadinho, esperando o é, momento. aí eles se acostumam, porque já virou a rotina deles, a A doutrina música deles, é. né? Porque já virou um comando. A Liz está perguntando assim: a qualidade da música também conta, né? Ou qualquer música é terapêutica? Olha só, a música por si ela é terapêutica, mas tem determinadas músicas que são selecionadas para determinados tipos de pessoas, né? Eu não vou botar um pagode para umas pessoas que eu não vou poder acompanhar. Eu não vou botar uma determinada música para uns bebês que não vão saber acompanhar. Mas toda música por si só é terapêutica. Você Porque para usa muito mim, música para. Fala. porque para mim aquela música pode ter um efeito e para você pode ter outro. Entendeu? Uma Com determinada certeza. música pode mexer com você de uma maneira e comigo de outra. Entendeu? Então, dentro de Uhum. um grupo, quando bota aquele repertório de acordo com a faixa de idade, aquela música, uma estão no rua e a outra estão só no, né? Só fingindo que estão cantando, porque não mexeu, não tocou. Só gostam, porque é bacana, porque a música é legal, porque a música é gostosa de ouvir, né? Mas não fez o efeito esperado. Agora, quando toca outra, que mexe com essa pessoa de uma maneira diferente da que tocou antes. Mas sim, trabalho com música clássica também. A Lúcia Fátima Principalmente. entrou. Boa noite. Boa noite, Lúcia. Aqui eu não A Lindy vejo quem é. perguntando. O que você acha da música clássica? Eu ia perguntar isso agora, Lindy. Você usa música clássica também, Lu? Eu uso, Na terapia? eu uso no momento de dinâmica e eu uso no momento que nós estamos todos interagindo. Eu uso nesse momento, porque a música clássica ela desencadeia outros tipos de informações, entendeu? Que Hum. dentro de um relaxamento, dentro de uma dinâmica, dentro de um relaxamento induzido, no caso, né? Daquela conversa interior, do se conhecer, né? Do estar consigo, na, né? Você não tem tempo nenhum, mas naquele momento que você está escutando essa determinada música, você tem o seu resgate, você tem a sua resposta, né, de você para você. Então, por isso que eu utilizo a música clássica mais na hora do relaxamento, na hora que nós estamos interagindo, na hora que é o momento de se conhecer, de trocar ideia com um amigo do lado, ou interagir com o grupo.
eu utilizo a música clássica, assim, para trabalhar a respiração, né, para elevar essas sensações, que já teve aquele momento mais agitado, né, e tem músicas, determinadas músicas, até de Beethoven, que quando você coloca, você tem, parece que você saiu do seu corpo e voltou. É algo impressionante, né, porque tem como é que se diz? Uns toques, assim, mais profundos, né, que é quando a pessoa está no seu relaxamento, ela consegue sentir aquilo que de repente ela não conseguiu sentir antes, né? Então, nesse momento é onde eu uso a música clássica, que me dá um retorno também maravilhoso. Eu, particularmente, eu gosto. A Eu Maria gosto Cristina bastante. Almeida entrou. Oi, Maria Cristina, boa noite. Deixa eu te perguntar também uma coisa. Você falou de movimento uma hora aí na sua fala. Você Isso. trabalha com música e movimento. Então as pessoas não só ouvem, como também cantam e também dançam. Esse movimento Não seria dançam. não É, dança. não é bem uma dança. Eu não faço coreografia, né? Não é uma Uhum. coisa assim, vou botar uma coreografia nessa determinada música. Não. Eu uso a psicomotricidade, eu uso movimentos dentro daquela determinada música. Se for uma música mais agitada, eu vou colocando os movimentos que eu acho fundamental para aquele grupo que eu estou trabalhando. Então, eu Uhum. utilizo os movimentos por isso. Os movimentos específicos dentro da área da psicomotricidade. E às vezes até com crianças muito pequenas, eu utilizo com a técnica Padovan, que é a reorganização neurológica. Ela vai um pouco contra a psicomotricidade em alguns momentos, só que ela tem um poder muito grande terapêutico. Então eu utilizo o piocanto com as crianças pequenas, junto com os movimentos da reorganização neurológica, entendeu? E com os adultos, eu uso alguns movimentos psicomotores, né, junto com o canto, com a melodia, com a música. Então, unindo esses três parâmetros, eu tenho um retorno muito efetivo, né? Eu tenho aquele retorno, a pessoa conseguiu falar, colocar a melodia, respirar e botar movimento. Você está pleno, né? Alguma dificuldade aparece, lógico. Aí nós vamos trabalhar aquilo onde ficou complicado de A Fátima está aqui funcionar. falando. Música Música é é tudo de tudo de bom bom. mesmo. Então, gente, para vocês que entraram agora, a Luciana Viana, ela é professora, pedagoga e é fonoaudióloga. Ela trabalha com a terapia que chama biocanto. E ela não tem restrições de idade, já perguntei. Ela trabalha desde bebezinho até 90, 100 anos, a idade que a pessoa tiver. Ela trabalha em grupos, aí é por faixa etária, trabalha individual também, trabalha com autistas, né, Bru? Sim, trabalho. Trabalha com autistas, adolescentes, não tem restrição de faixa etária, tá? Não tem Então, assim, contraindicação.